Você já se perguntou se a fé que move bilhões de pessoas, os rituais que confortam e as promessas de vida eterna não seriam, no fundo, uma resposta desesperada ao medo mais primordial da existência humana, a morte? Essa é a provocação direta, incômoda e profundamente psicológica que Sigmund Freud lançou ao mundo com a frase: "A angústia da morte é o ventre de onde nascem todas as religiões." Essa frase não é um ataque à espiritualidade individual. É um diagnóstico brutal de quem dedicou a vida a investigar as profundezas da psique humana, a origem dos nossos medos mais irracionais e os mecanismos de defesa que criamos para lidar com a finitude. Freud não nega a experiência religiosa, mas a ressignifica como uma construção psíquica, uma ilusão necessária para a sobrevivência da mente diante do insuportável. Nos próximos minutos, você vai acompanhar 7 reflexões impactantes, com exemplos reais, sobre como a ideia de Deus, a promessa de paraísos e a estrutura das religiões foram moldadas pela nossa incapacidade de aceitar o fim, a dissolução do eu e o vazio do nada. Esse conteúdo não é uma negação da fé. É uma denúncia do uso da fé como um mecanismo de defesa psicológico, uma fuga da realidade da nossa própria mortalidade. E um convite à lucidez diante da nossa própria psique. Contextualização da vida de Sigmund Freud. Sigmund Freud, de 1856 a 1939, foi um neurologista austríaco e o fundador da psicanálise, um método clínico para tratar psicopatologias através do diálogo entre um paciente e um psicanalista. Sua obra revolucionou a compreensão da mente humana, introduzindo conceitos como o inconsciente, o complexo de Édipo, os mecanismos de defesa e a importância da sexualidade na formação da personalidade. Freud via a religião como uma neurose obsessiva universal, uma ilusão criada pela mente humana para lidar com a angústia e a desamparo diante das forças avassaladoras da natureza e da inevitabilidade da morte. Para ele, a figura de Deus seria uma projeção de uma figura paterna idealizada, oferecendo proteção e consolo que o indivíduo não encontra na realidade. A religião, portanto, seria uma forma de infantilismo psíquico, uma recusa em aceitar a realidade da finitude e da ausência de um propósito transcendente. Sua análise da religião não era teológica, mas psicológica, buscando entender as raízes inconscientes das crenças e rituais religiosos. Ele argumentava que, embora a religião pudesse oferecer consolo e coesão social, ela também impedia o desenvolvimento da razão e a aceitação da realidade, mantendo a humanidade em um estado de imaturidade intelectual. Principais obras de Sigmund Freud. O futuro de uma ilusão. Nesta obra, Freud explora a religião como uma ilusão, uma crença derivada de desejos humanos e não da realidade. Ele argumenta que a religião serve como um mecanismo de defesa contra o desamparo e a angústia da existência, especialmente a angústia da morte, e que a humanidade deveria superar essa fase ilusória para abraçar a razão e a ciência. Mal-estar na civilização. Freud discute o conflito inerente entre os instintos humanos e as exigências da civilização. A religião é apresentada como um dos mecanismos que a civilização utiliza para controlar os impulsos agressivos e sexuais dos indivíduos, oferecendo em troca um senso de segurança e propósito, mas ao custo da repressão e do sofrimento psíquico. Tótem e tabu. Neste estudo antropológico psicanalítico, Freud investiga as origens da religião e da moralidade a partir de rituais totêmicos e tabus em sociedades primitivas. Ele propõe que a religião tem suas raízes em conflitos edipianos e na culpa primordial, com a figura de Deus emergindo como uma projeção do Pai primitivo. Essas obras revelam um pensador que não busca destruir a fé, mas sim desvendar suas raízes psicológicas e suas funções na vida humana. Sua crítica não é teológica, mas psicanalítica. Não busca o escândalo, mas a exposição nua dos mecanismos inconscientes que moldam nossas crenças. A ausência de um Deus transcendente em sua análise não é uma negação infantil, mas uma constatação clínica, onde Deus é visto como uma ilusão, o humano se torna o paciente. Principais pontos de reflexão. A negação da morte e a criação de paraísos. A inevitabilidade da morte é a maior afronta à nossa ilusão de controle e permanência. Diante do terror do aniquilamento, as religiões oferecem narrativas de continuidade em vida após a morte, reencarnação, paraísos e infernos. O céu cristão, o nirvana budista, o paraíso islâmico, todos funcionam como mecanismos de negação da finitude, prometendo uma existência eterna onde a dor e a perda são superadas.
Essa promessa não é apenas um consolo, mas uma poderosa ferramenta de controle, pois a esperança de uma recompensa futura ou o medo de um castigo eterno moldam o comportamento presente dos fiéis. A crença na imortalidade da alma, por exemplo, é quase universal nas religiões, servindo como um escudo psíquico contra a angústia da dissolução do eu, o desamparo infantil e a figura do Pai Divino. Freud argumenta que a experiência do desamparo na infância, onde a criança depende totalmente dos pais para sua sobrevivência e segurança, é projetada na vida adulta para a figura de um Deus onipotente e protetor. Diante das forças avassaladoras da natureza, os terremotos, tsunamis, doenças e da própria fragilidade humana, o indivíduo busca um refúgio em uma entidade superior que possa oferecer proteção e consolo. A oração, nesse sentido, seria uma regressão a um estado infantil de súplica ao Pai Todo-Poderoso. A figura de Deus como um Pai amoroso e justo, presente em muitas religiões, é uma projeção dessa necessidade primordial de segurança e amparo, uma tentativa de recriar a ilusão de proteção que tivemos na infância. O ritual e a neurose obsessiva. Para Freud, muitos rituais religiosos compartilham características com as neuroses obsessivas individuais. A repetição compulsiva de atos, a observância rigorosa de regras e a crença na eficácia mágica de certas práticas são elementos comuns a ambos. A missa católica, as orações diárias no Islã, os rituais de purificação em diversas culturas, todos podem ser vistos como tentativas de controlar a ansiedade e o medo através de ações simbólicas. A culpa e o pecado, conceitos centrais em muitas religiões, alimentam essa necessidade de rituais de expiação, onde o indivíduo busca aliviar sua angústia através de atos que, racionalmente, não teriam efeito. A confissão, por exemplo, funciona como um mecanismo de alívio da culpa, mas não necessariamente de resolução do conflito psíquico subjacente. A moralidade e a repressão dos instintos. As religiões frequentemente impõem códigos morais rígidos que visam controlar os instintos humanos, especialmente os sexuais e agressivos. Essa repressão, embora necessária para a vida em sociedade, gera um mal-estar psíquico. A promessa de recompensa no além-vida ou o medo do castigo eterno são utilizados para garantir a conformidade com essas normas. A condenação da homossexualidade, a proibição do sexo antes do casamento, a valorização da castidade, todas são formas de controle dos impulsos que, para Freud, são inerentes à natureza humana. A religião, nesse sentido, atua como uma força civilizatória que, ao mesmo tempo em que permite a coexistência social, gera um custo psíquico significativo para o indivíduo, que se vê obrigado a reprimir seus desejos mais profundos. A ilusão e a fuga da realidade. Freud define a religião como uma ilusão, não necessariamente como um erro, mas como uma crença que deriva de desejos humanos e que, portanto, é resistente à refutação pela realidade. A ilusão religiosa oferece um refúgio da dureza da vida, da injustiça, do sofrimento e da inevitabilidade da morte. Ela permite que o indivíduo viva em um mundo de fantasia onde seus desejos mais profundos são realizados. A crença em milagres, por exemplo, é uma manifestação dessa ilusão, onde a realidade é suspensa em favor de uma intervenção divina que resolve problemas insolúveis. Para Freud, a maturidade psíquica implica em abandonar essas ilusões e enfrentar a realidade com coragem, mesmo que ela seja dolorosa e desprovida de sentido transcendente. A religião como neurose coletiva. Se a neurose é uma doença individual, a religião, para Freud, pode ser vista como uma neurose coletiva, compartilhada por toda uma cultura. Assim como o neurótico cria rituais e crenças para lidar com seus conflitos internos, a sociedade cria a religião para lidar com suas angústias e desamparos coletivos. A história das religiões, nesse sentido, seria a história da evolução dessa neurose coletiva, com suas manifestações e sintomas variando ao longo do tempo e das culturas. A persistência da religião, mesmo diante do avanço da ciência e da razão, seria um indicativo da profundidade dessa neurose e da dificuldade da humanidade em se libertar de suas amarras infantis. A superação da ilusão e o caminho da razão. Embora Freud reconhecesse o consolo que a religião oferece, ele defendia que a humanidade deveria, em última instância, superar essa ilusão e abraçar a razão e a ciência como guias. A aceitação da finitude, do desamparo e da ausência de um propósito transcendente seria um sinal de maturidade psíquica.
A psicanálise, nesse sentido, ofereceria um caminho para a libertação das neuroses individuais e coletivas, permitindo que o indivíduo enfrente a realidade de forma mais autêntica e construa seu próprio sentido de vida, sem a necessidade de muletas divinas. A frase de Freud, portanto, não é apenas um diagnóstico, mas um convite à coragem de olhar para a morte de frente, a partir dessa angústia, construir uma existência baseada na razão e na responsabilidade individual. Análise da frase. A angústia da morte é o ventre de onde nascem todas as religiões. Essa frase é um ato de desconstrução radical da origem divina da religião. Freud denuncia que a fé não é uma revelação transcendente, mas uma construção psíquica, um mecanismo de defesa elaborado pela mente humana para lidar com o terror primordial da finitude e do desamparo existencial. A frase não acusa a existência de Deus, nem nega a experiência espiritual individual, mas ataca frontalmente a pretensão de que a religião surge de uma verdade revelada, sugerindo que ela é, na verdade, uma resposta neurótica e ilusória à nossa incapacidade de aceitar a própria mortalidade. A religião é transformada em um sintoma, um refúgio psicológico contra a angústia da morte. E a fé, usada como uma muleta para a psique humana. Ponto de vista. A frase de Freud exige uma revisão profunda da nossa relação com a fé e com a nossa própria mortalidade. Exige lucidez. E exige coragem para questionar as raízes mais profundas das nossas crenças. As perguntas que ela nos lança não são fáceis de digerir. Se Deus é uma projeção do nosso medo da morte, o que acontece quando esse medo é enfrentado? Qual o custo psíquico de viver em uma ilusão? Até onde vai a nossa capacidade de criar narrativas para nos proteger da realidade? Será que a busca pela vida eterna não é, em si, uma fuga da responsabilidade de viver plenamente o presente? Essas perguntas não são blasfêmia. São resistência. E talvez, um primeiro passo para separar a fé genuína da neurose coletiva que a sustenta. Se esse conteúdo te fez pensar, curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui, não canonizamos o divino. Exigimos que ele seja iluminado pela verdade da sua origem. Até o próximo vídeo.